Oi, meu nome é Débora Brito e a gente está com o segundo episódio do DB2 Podcast. Oi, meu nome é Tamara. Oi, meu nome é Murilo. Oi, eu sou Ciédia. E hoje a gente está com um convidado especial, Tiago da Automatize, e ele vai se apresentar. Meu nome é Tiago da Automatize e vamos lá. Então, para começar, a gente tem que introduzir um pouquinho o que é automação, que é o que a tua empresa faz hoje, né? Que é um boom na arquitetura, e agora ele vai falar um pouquinho o que é automação, para que todo mundo possa entender que a automação, na verdade, hoje é necessidade básica, viu? Pois na verdade, a automação ela difere um pouco do que as outras pessoas pensam, no sentido do seguinte: a automação é quando a casa ela começa a responder com iluminação, fechaduras, ela começa a responder conforme o seu dia a dia, a sua vivência. Casa inteligente é quando a gente coloca um dispositivo e a gente controla ele pela Alexa, pelo smartphone e tal. Então, a automação no conjunto, quando a gente tem vários dispositivos inteligentes, de casa inteligente, a gente consegue montar uma estrutura de automação, que é a etapa final, quando a casa já começa a responder no dia a dia, sem você precisar interagir com nenhum dispositivo inteligente. Acho que tem que ser claro, né? Acho que sim. Então, eu queria saber como é que surgiu a tua ideia de trabalhar nessa área de casa inteligente, de automação. Na verdade, a empresa da gente já existe aí, já está fazendo 15 anos. Na parte de TI, a gente já atendeu algumas empresas aqui na região e fora dela. E eu decidi automatizar a minha casa. E fiz todo o processo, sempre gostei da parte de tecnologia, arquitetura sempre foi uma coisa que eu me atraía também, e aí eu resolvi fazer a automação da minha casa. Quando eu finalizei, eu percebi que era um negócio que eu poderia trazer para o nosso escopo de serviço. E aí, é claro, a gente se especializou, fez treinamentos, certificações, foi quando a gente lançou a Automatize e vai estar fazendo agora 3 anos. E eu acredito, então, que vocês foram a primeira empresa na cidade a trazer automação, né? Que eu conheça, sim, entendeu? Hoje a gente atende, é a principal empresa aqui na parte do Agreste, interior de Pernambuco, e a gente já atende vários projetos também na parte da capital e outros estados também. Então, a gente queria saber, tipo assim, quais são os principais benefícios da automação. Quando eu contrato a automação, qual é o benefício que eu tenho, além de ser super legal, né? Super legal. Muito bacana. É muito legal. O principal benefício, ele vem em relação à parte da comodidade, praticidade e segurança. Se fala pouco em relação à segurança, mas, por exemplo, imagina uma pessoa que está preocupada no que está acontecendo fora de casa e tal. Se é uma pessoa que tem essa característica, ela pode estar deitada lá, dormindo, ouvir qualquer barulhinho. Tem até um post que a gente fez no Instagram lá. Ouviu qualquer barulho, não se preocupe, era só um gato e tal. Porque você tem o controle ali na palma da mão, entendeu? Tem um cliente que a gente instalou recentemente que se acontecer algum movimento na área da casa dele, a TV dele ligava e carregava a câmera automaticamente na TV do quarto dele. Então, são situações que trazem mais segurança. Em relação à comodidade, à praticidade, é você chegar em casa, dar um comando e a Alexa preparar todo o ambiente para você, entendeu? Então, vai desde aquela parte mais aconchegante, aquela parte mais tranquila, assim, de comodidade, e a parte de segurança também, como eu falei. Entendi. Então, e assim, se eu já tenho uma casa construída, como é que eu faço para automatizar? Dá para a gente automatizar sem quebrar a casa toda? Dá para automatizar, tranquilo. É claro que o momento ideal de se entrar é quando o arquiteto termina o projeto complementar, a gente vai pegar a planta de elétrica e a gente vai para que tudo já seja construído pronto. Mas se a casa já está pronta, a gente consegue fazer a automação. Não quebra, a gente consegue fazer sem quebrar. Por exemplo, no interruptor, a gente tem dispositivos que cabem lá dentro, entendeu? É claro que a flexibilidade, conforme tem clientes que gostam muito de tecnologia, então ele não vai ter tanta flexibilidade quanto se for na obra. Mas a gente consegue fazer muita coisa de automação, ainda a casa já pronta, já preparada. Tá? E todo mundo pensa que a automação hoje em dia é a Alexa, né? Eu tenho que falar com a Alexa. Não é só falar com a Alexa, tem essa questão das câmeras, delas se ligarem, né? Sim. Mas a Alexa, ela meio que, parece que ela popularizou mais a automação, né? Isso. E aí, como é que, tipo, assim, como é que são os outros comandos também? Tem aquele quadrinho que vocês colocam na parede que você pode ter o controle da sua casa toda. Isso, o painel. Como é que é isso? Explica pra gente essa questão do painel. De você não precisar estar sempre com a Alexa. Tipo, não precisa ter uma Alexa no meu carro. Eu posso, da minha casa, do escritório, eu posso mexer na minha casa. Isso. Por padrão, a automação, ela não vai
retirar os dispositivos convencionais. Então, a gente implementa a automação, o interruptor continua, tá? É uma forma de se controlar a casa. A outra forma é através da Alexa. O que é a Alexa? Uma inteligência artificial que se integra com os aplicativos de automação e quando a gente manda um comando de voz, ela vai executar essa ação integrada ao aplicativo. É outra forma de a gente controlar. Tem um painel touchscreen, que você tem ali uma coisa mais na mão, tal, que você consegue controlar toda a casa através dessa tela. Pode ser também pelo aplicativo no celular, entendeu? Então, assim, são vários modos. Outra forma que a gente tem também são interruptores de cenários. Então, imagina que você tem um interruptor ali ao lado do sofá, você aperta um botão e ele vai executar várias ações. Ligar a TV, ligar ar-condicionado, apagar umas luzes, acender outras, configurar a intensidade da iluminação conforme o seu gosto, entendeu? Entendi. Então, a gente não exclui o modo convencional e a gente adiciona várias outras formas de se controlar os dispositivos, a casa. Então, se eu chegar um cliente e disser assim, eu quero eliminar todos os interruptores da minha casa. A gente Tem como? Um parceiro aqui em Caruaru, onde tem tudo é automatizado. E um desafio que ele lançou pra gente no momento foi que a gente não colocasse interruptor. Só que a gente já tinha feito isso antes, então foi um desafio tranquilo da gente fazer. E como é que é isso? Pois é. Mas aí, quando faltou energia, como não faltou energia, não, faltou internet, como é que ele vai fazer? Pois é. Por exemplo, o controlador touchscreen, ele não precisa de internet para controlar os dispositivos. A internet, ela vai ser necessária se você quiser controlar no aplicativo e se você quiser controlar fora de casa. A distância, ainda assim, né? A distância. E ainda assim, ainda tem dispositivos que ele permite pelo aplicativo, mesmo sem internet, você controlar. Então, assim, o modo convencional aí, a gente retiraria, não teria interruptor, mas a central, os comandos na tela, você tem normalmente, entendeu? Entendi. Esse negócio de controlar a distância é bem bacana, né? Porque, tipo, pessoas esquecidas deixam o ar-condicionado ligado. Uma O cafeteira consumo de ligada. energia, uma cafeteira ligada. Então, você de longe conseguir desligar o ar-condicionado, desligar a cafeteira Ou acender a luz da casa. Viajou, acende a luz da casa todo dia, às 18, apaga meia-noite, né? Que Caruaru, por exemplo, agora em janeiro tá vazia, né? Sim. É muito útil para todo mundo. Isso é uma forma de segurança também, né? É uma forma de segurança. Você tanto pode integrar com as câmeras de automação ou até uma câmera convencional que permite o acesso externo. Você te permite monitorar, como também a gente pode criar, por exemplo, uma rotina. Então, se a pessoa é sempre esquecida e não quer nem consultar se esqueceu o ar-condicionado ligado, todos os dias de 9 horas da manhã ele vai executar um comando para desligar. Se estiver desligado, vai se manter desligado. Se estiver ligado, ele vai desligar. Lá no Então, escritório vocês fizeram isso pra gente, né? Que a gente esquecia a cafeteira ligada. Todo dia às 18, ela desliga sozinha, independente de qualquer coisa. Se ela tá ligada, não. A gente fez essa configuração, né? Isso. Então é justamente isso. Então você não precisa nem se preocupar em olhar se está ligado ou não. Você sabe que em determinado horário vai ser desligado e se não tiver ligado, ele vai ser... Até porque a gente pode esquecer, até de esquecer, que esqueceu, né? Exatamente. Esqueceu, né? Eu fico pensando também o ferro de passar roupa, né? Porque tudo que liga na energia vocês conseguem automatizar. Pois é, vou te dar um exemplo do telefone. O ideal é que a bateria do telefone ela fique lá em 40% e 80%. Né? E aí imagina que você vai dormir na cabeceira da cama, você deixa o conector ligado lá no telefone. A gente pode criar uma configuração na tomada inteligente, onde todas as vezes que o telefone atingir 80%, ele desliga aquela tomada. E aí não vai desgastar a bateria, vai aumentar a vida útil da bateria do teu telefone. É um caso. E agora lá no escritório, todo mundo que chega fica curioso, né? Então aí a luz acendeu sozinha, aí o cliente disse, Débora, peraí, a sua lâmpada é inteligente, o seu interruptor é inteligente, qual dos dois? Eu disse, nenhum dos dois. Pois é, Não, existe essa dúvida. Não precisa, não é isso? Não precisa. A gente tem uma apresentação onde a gente faz e o pessoal fica admirado. Que sabe aqueles interruptores que são verdes, bem antigos? A gente coloca aquele interruptor e faz a automação utilizando aquele interruptor, tá? Até porque um dos valores agregados que a gente procura colocar é não alterar o projeto do arquiteto. Sim. Uma vez que eu limito você a um tipo de lâmpada, você tem vários luminários que você não vai conseguir utilizar, entendeu? Porque de lâmpada inteligente eu só conheço aquela de bulbo, né? Isso. Eu acho que não tem outra. E essas lâmpadas inteligentes, elas são um problema, porque assim, uma vez que você conecta essa lâmpada, você precisa que o interruptor esteja ligado para ela funcionar. Se você desligar o interruptor,
o equipamento não tem mais, Já não funciona vai funcionar mais. o equipamento não vai mais funcionar, entendeu? Então, assim, o ideal é que se coloque um dispositivo intermediário, onde você pode ligar no interruptor, desligar pela voz, desligar por outro local e você não vai ter nenhum problema de instabilidade em relação ao funcionamento. Entendi. Que lá no escritório agora a gente apaga e acende por voz, no aplicativo e no próprio E no interruptor, né? Isso. Tem vários caminhos, né? É. Agora vamos lá, Tiago, qual foi a coisa mais diferente que um cliente já te pediu em automação? Foi um projeto. O primeiro mais diferente que eles pediram pra gente foi... É uma casa onde a parte da cama eles tiraram o teto. E aí eles colocaram para fechar, uma cobertura para fechar, e eles queriam automatizar isso, entendeu? Ah, uma cobertura retrátil. Uma cobertura retrátil. Só que assim, nos Já quero dispositivos inteligentes, não existe nenhuma solução de teto retrátil. Então a gente precisou fazer uma adaptação para que fosse automatizado isso daí, no comando de voz e todas as soluções. Essa foi a primeira. A segunda foi um ambiente de festa que o cliente quis, e não existe dispositivos de festa de boa qualidade que já tenha automação. E aí foi um desafio pra gente, mas a gente estudou tal, e a gente conseguiu. O cliente chega, dá um comando, tipo, o comando lá é modo alok. É bem sugestivo, né? Quando ele fala modo alok, aí liga uns feixes pro céu. Ele colocou até mesa de DJ lá, tudo bem completo, sabe? Isso aí foi o maior desafio, porque ele teve que estudar a fundo de como a gente faria essa implementação. Aí essa daí foi a segunda mais diferente. Então a gente já entendeu, a gente não precisa da internet. Internet cair, a gente consegue funcionar tudo dentro de casa. E o equipamento não precisa ser inteligente. Minha geladeira, minha cafeteira, a cafeteira da gente não é inteligente, ela é tradicional. Pois é, existem os dispositivos que são os dispositivos que eles já vêm com essas funções integradas, que você vai ter mais funcionalidade. Por exemplo, vamos supor que a tua geladeira ela seja inteligente. Então, se a geladeira ela for inteligente, além do comandos que convencionais que a gente tem, ela vai te avisar se você tiver leite faltando na geladeira. Ela vai adicionar a tua lista de compra, entendeu? Que legal. E várias funções. Por exemplo, a tua máquina de lavar. Ela está lá lavando tal. Quando ela termina um ciclo, ela vai perguntar, o ciclo tal terminou. Você deseja centrifugar, secar ou fazer outro processo de lavagem? Aí você fala e ela continua. Então, assim, os dispositivos inteligentes, por exemplo, uma máquina de lavar ou uma geladeira, eles não vieram para substituir a automação, mas sim complementar. Você consegue ligar e desligar os dispositivos, mas quando você tem um dispositivo, um eletrodoméstico inteligente, ele te dá mais funções, mais funcionalidade, entendeu? Entendi. Então, vê só, vamos falar agora de custos, né? Todo mundo acha que é uma fortuna, né? Inclusive, até lá no escritório a gente colocou a fechadura, né? E uma cliente chegou e disse, meu Deus, eu achava que essa fechadura era R$5.000. E não é, a bichinha, né? Ela disse, eu tenho um sonho de ter isso, e as pessoas não têm noção. Às vezes, você tem o dinheiro para ter a coisa e não sabe nem que tem o dinheiro para isso. De ilusão, achando que é muito caro. Então a gente te pediu mais ou menos para a gente saber o custo médio de uma automação de uma casa com 100 metros quadrados e 3 quartos. Tipo, quero automatizar tudo nela. Vamos lá. Tudo. Vamos considerar o seguinte. Existem soluções, hoje a automação ela está bem difundida, existem dispositivos para tudo que é perfil. Né? Então existem dispositivos que você consegue comprar aí a partir de R$ 79,90. Esses dispositivos que normalmente tem na internet, que são mais simples para colocar, eles são bons, funciona bem, mas ele restringe um pouco para um ambiente. Ou seja, você lá tem um quarto gamer e você quer implementar, quer fazer umas coisas legais, ele é legal, ele vai te atender bem. Quando a gente fala de uma casa inteira, a gente começa a colocar dispositivos melhores, mais robustos, para que você não tenha nenhum problema de médio a longo prazo, tá? Então, esses dispositivos, eles têm um preço um pouco maior, e aí eu vou te dar uma base, mais ou menos, do investimento dos dois cenários, tá? Tiago, eu tenho aqui uma casa inteira e eu quero fazer uma automação com os equipamentos que são tipo de um quarto. Tá, qual o diferencial? Você vai precisar ter um Wi-Fi mais robusto. Acaba que com o investimento do Wi-Fi, você compraria a outra automação, entendeu? Porque senão você vai mandar um comando para a Alexa, ela não vai funcionar. Não vai conseguir atender porque o equipamento não tem uma internet boa dentro dele. Porque esses que eu estou falando são equipamentos Wi-Fi. Diferente desses mais robustos,
que ele tem uma tecnologia própria de automação e ele não precisa do Wi-Fi. Por isso que a gente consegue controlar sem a internet. Que é muito melhor. É muito melhor, tá? E aí, baseado nesse perfil que você falou, a gente vai ter o preço aí. Por exemplo, R$8.000 você conseguiria fazer uma automação completa de iluminação, ar-condicionado e tal, nesse modelo mais simples. Quando a gente coloca esse mais robusto, que a ideia é que não te dê dor de cabeça de médio para longo prazo, a gente está falando de uma situação de 30 a 35 mil reais, tá? E é claro, você pode fazer esse investimento de uma vez, como também você pode fazer um projeto de preparação. Qual o legal do projeto de preparação? A gente vai entregar um projeto para o cliente, onde a gente vai deixar a casa toda preparada. E aí ele pode fazer isso blocado. Por exemplo, ele pode diluir isso aí em investimentos blocados ao longo de 5 anos, 6 anos. Por quê? A casa dele vai estar pronta. Não vai ter essa necessidade de colocar tudo de uma vez, entendeu? Eu não acho caro não, porque qual é o preço do iPhone hoje? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma casa de R$200.000. Você faz um investimento de R$30.000 em automação. Esse valor agregado ele vai subir o preço do apartamento para 280. Sim, Pois é. com certeza. Né? Então, assim, não é só o investimento, é o valor agregado que ele vai entregar, além da comodidade, segurança, tudo isso. Então, se você vai viver, vale a pena. Se você vai vender, vale a pena também. E fora que no Brasil vem crescendo cada vez mais, né? São mais de 300 mil casas inteligentes. Então, é uma coisa que a galera quer muito. Não é uma coisa que você só vê ali no filme, não é uma coisa que você vê só nos Estados Unidos. Então, E não é luxo. Não é luxo. Não é luxo. É necessidade, é segurança, é economia, né? Recentemente, um influencer, não sei se eu vou falar o nome dele. Acho que pode. Acho que não vai falar mal dele, não. Thiago Negro. Recentemente, Thiago Negro, ele fez uma obra e ele colocou automação na casa, né? Aí tem um trecho que eles estão apresentando na casa que a esposa dele diz assim: quando a gente não conhece, a gente diz, eu posso me levantar para acender uma lâmpada. Mas quando a gente tem, a gente entende que não é só isso. É muito mais do que isso. Não é só se levantar para acender ou apagar uma lâmpada, entendeu? E a gente consegue economizar também com questão de fiação. A gente diminui a quantidade de fios na obra, não? Pois é, diferente do que as pessoas pensam, quando a gente fala preparar a casa para automação, não é gastar mais com materiais. É só adaptar a forma que é feita para que esteja preparada para automação. E o custo vai ficar basicamente o mesmo. As pessoas só vão fazer de uma forma diferente. E que isso daí não vai trazer um atraso na obra, porque a gente faz o acompanhamento, a gente mostra para o profissional que está executando como deve ser feito e tal. Então é tudo muito tranquilo, entendeu? Não tem dor de cabeça em relação a isso. Muito legal. Então, assim, deixa eu ver, Tiago. Assim, qual é a dúvida que todo mundo te pergunta? Assim, a gente já perguntou também, né? O que é que todo mundo te pergunta? Todo mundo pergunta é se a Alexa faz automação. As pessoas pensam que, assim, imaginam, né, que a Alexa, só em comprar a Alexa, ele vai ter automação na casa dele. Sim. E, na verdade, a Alexa é uma inteligência artificial que se integra com o dispositivo que você tem inteligente. Então, o que o pessoal mais tem dúvida é isso. Eu comprei uma Alexa, mas e agora? Como é que eu vou controlar a minha iluminação? Ela sozinha é uma caixa de som. Ela já também. Então, assim, a Alexa é uma inteligência artificial que, integrada ao aplicativo de automação, ela vai permitir o controle por voz. Mas, em si, existe até essa Alexa mais nova, ela tem até o protocolo de automação integrado a ela. Só que ela não se comunica com muitos dispositivos. Então, você fica preso ainda a ter uma situação de automação própria, sabe? Sem estar utilizando a Alexa diretamente. Entendi. E aí, vocês têm mais alguma dúvida para fazer a Tiago? Eu tenho. Alguém já perguntou se dava para hackear a casa, por exemplo. Minha casa é toda automatizada. Eu já vi isso em filme, viu? O cara hackeou e controlou a casa toda. Era um filme de terror, inclusive. Quem pergunta isso pra gente são os clientes, né? Uma vez que ele pensa assim, ele olha e diz assim: pronto, a minha casa agora vai estar na internet, então... Os clientes... exatamente, os clientes perguntam isso. Mas o que acontece é o seguinte: quando você trabalha aí com o dispositivo Wi-Fi, como ele está conectado direto no Wi-Fi aí, pode acontecer alguma coisa, eu não coloco a minha mão no fogo, tá? Não é o principal dispositivo que eu trabalho, tá? Mas quando a gente começa a falar de produtos com uma qualidade melhor, como eles funcionam? Esses dispositivos, por exemplo, a iluminação, ela se conecta com um servidor, que esse servidor, por exemplo, uma das marcas que a gente trabalha, ele tem 3 data centers em 3 continentes diferentes.
Então, existe toda uma robustez de segurança nesses data centers para que não seja invadido, entendeu? E aí, assim, é muito difícil de acontecer alguma assim. Na tecnologia a gente não pode dizer que é impossível. Né? Não, o povo Porque invade bancos, invadiram a Apple, né? É. Só que assim, para invadir uma situação como essa, existe toda uma situação de segurança para que isso não aconteça, além da estabilidade. Então, dá problema em 3 data centers, em 3 continentes diferentes. É meio que eu acho que improvável, o né? custo para invadir uma casa Talvez é não tão valha a alto que a pena. pessoa desiste e arromba a casa. É mais fácil arrombar. É mais fácil. Um super hacker desse não vai querer invadir uma casa, né? Pois é, e o que a gente está falando aqui é de praticidade, é de comodidade. Então, assim, vamos supor, uma pessoa na China não vai querer invadir a minha casa para acender minha lâmpada. Pois é. Né? Pois é. Eles não Pois vão é. querer invadir minha casa para abrir a fechadura se eles não vão entrar. Pois é. Né? Então, assim, de certa forma, esses itens, ele faz com que o cliente ele tenha mais segurança. De que a casa dele não vai ser invadida, que não... A não ser que você seja uma pessoa ruim. Porque tem certas pessoas que eu entraria na casa. Que invadiria só para deixar Eu a porta invadiria, aberta, né? pra deixar a Mas pessoa aí- com medinho, uma coisa Mas aí assim. tem um detalhe. No aplicativo a gente tem um modo que é armar a casa. É como se fosse travar o carro. Onde se a porta for aberta ou alguma coisa do tipo acontecer no momento em que a casa está travada, você recebe uma notificação no celular. Então, se alguém invadir e ainda conseguir abrir a fechadura, a pessoa pode ser notificada se a E porta for ainda aberta. tem aqueles sensores que você pode colocar em todas as janelas e portas, para caso alguém abra alguma coisa fora do normal, né? Exatamente. Pode te avisar também. Exatamente. Esses sensores, eles tanto podem ser integrados para a parte de segurança, como também para a parte da automação. E aí a gente volta para aquela conversa lá do início. O que é automação, o que é casa inteligente? A gente utiliza esses sensores, imagina o seguinte, a gente colocar um sensor de movimento debaixo da cama. E a gente faz uma configuração para todos os dias, a partir de meia-noite, se você se levantar, ele liga um balizador em direção ao banheiro. E aí, depois de tantos minutos, ele se apaga automaticamente. A automação é isso, entendeu? Então, esses sensores que você falou, ele tanto serve para segurança, como também para a gente integrar essa questão da automação. E também, Tiago, eu tava vendo, eu sigo uma blogueira que ela tem quíntuplos. E eles têm 3 anos. Caramba. Que legal. E aí ela saiu pra comprar um almoço, ela e o marido, com uma das bebês. A outra bebê ficou com a mãe dela e os outros 3 estavam dormindo. E as 2 babás foram embora. Deu a hora, elas foram embora. Quando ela chegou, a mãe dela disse, tá com Laís? Aí ela disse, não. E cadê a menina? E aí foi endoidar e foi perguntar aos vizinhos. Eu fiquei pensando, poxa, se ela tivesse um sensor na porta, uma câmera, alguma coisa, ela já tava vendo ali onde tava a menina. Na verdade, a menina tava no baú, ela tá bem, tá? Tranquilo, ela tava brincando de esconder. Mas eu até mandei pra ela, pô, coloca uma câmera virada pra porta, porque isso é segurança. Você fica pensando, quantas crianças não fazem isso? Pois é, a gente teve um caso recentemente de um cliente nosso que tem um filho com autismo. E aí ele ia se privar de ter uma piscina por causa disso, entendeu? Então, a automação, ela contribui em relação a isso também. Porque a gente pode espalhar diversos sensores, onde, no momento em que não estiver em uso a área gourmet, você pode ativar, e se houver alguma movimentação por ali e tal, você é notificado. A Alexa, por exemplo, houve um movimento lá. A Alexa de dentro de casa, movimento detectado na área gourmet. Então, quem estiver perto, vai lá. Então, não restringe a uma pessoa que esteja com o telefone, entendeu? A Alexa vai falar e vai até lá. Tal. Então, assim, a automação, ela ajuda até nesse contexto, né? E eu consigo, por exemplo, moram 3 pessoas na minha casa. Todo mundo tem que ter no seu celular o aplicativo. É na mesma conta? Cada um tem sua conta? Como é que é? Pois é, existe uma configuração de permissões que a gente configura, tá? Então, vai ter um usuário que ele vai ser o administrador, esse usuário ele vai ter acesso a tudo. Mas acontece muito quando a gente faz a configuração para filhos menores. Um filho que tenha 11 anos, 12 anos, Que já é desenroladinho. que já é desenroladinho, já tem um telefone ali e tal, mas não quer dar o controle inteiro da casa para ele. Então, a gente cria a conta dele, especifica o que ele vai poder ter acesso e ali ele consegue controlar normalmente. Tá? Tipo a Netflix, né? Tipo a Netflix. A parte infantil, Kids, pronto. kids. A questão é que essa configuração a gente precisa fazer manual, não tem essa pronta, mas assim, funciona, a gente consegue fazer dessa forma. E, Tiago, a gente está falando muito sobre residências, mas para comércio também é muito Para bom. comércio, principalmente sala de reunião. A gente consegue fazer muita integração. A gente está com um projeto
É um spoiler aí do projeto que está saindo aqui em Caruaru. Mas, é assim, é uma joalheria, onde nessa joalheria a gente vai enfatizar. Existem lá, vai ter bolsas também e tal. E aí, quando a vendedora ela estiver apresentando, ela vai poder tocar e vai iluminando aquilo que ela quer que o cliente veja, entendeu? Legal. Então, assim, isso, normalmente, essas empresas mais premium, que querem oferecer uma experiência diferente para o cliente, está utilizando. Isso aí em relação à parte de impressionar o cliente. Mas a gente consegue integrar também a parte de segurança, né? Então, aquele modelo mais antigo, que o pessoal tinha de alarme, coloca lá a senha, sai correndo, porque se não atender o tempo lá, alarma tudo e tal. A gente consegue fazer até de uma forma silenciosa, entendeu? Então, se acontecer alguma coisa ali, para a pessoa não sair correndo e quebrar tudo, você é notificado no telefone, notifica algumas pessoas, você consegue agir enquanto a pessoa está lá dentro, sem que você tenha nada quebrado ou alguma coisa do tipo. Então, é possível a gente integrar. E a gente consegue integrar, consegue subir aquelas portas de rolo, apagar, acender vitrine, tudo pois isso a gente consegue. Tem uma configuração que a gente está implementando aqui no shopping aqui próximo, é o seguinte: em shoppings acontece de pessoas mal intencionadas, normalmente funcionários que saem, gravar o controle, sabe? Para abrir a porta e tal. Então, com a automação, a gente consegue integrar de uma forma que, quando fechar, o proprietário, de onde ele estiver, ele consegue travar a porta, que nem o controle funciona. E aí, quando der a hora de abrir, o proprietário pode fazer a liberação da porta, aí o controle volta a funcionar. E isso é um sossego que não tem preço. Pois é. E o preço nem é caro, né? Nem é caro, nem é caro. Mas é um sossego que não tem preço. Se você Tem um for preço olhar baixo, o preço, tem um tem um preço preço super baixo. Você poder dormir à noite. Vale a pena. Pra quem tem criança também, eu achei super válido. Quando ela começou a contar, meu Deus do céu, eu acho que eu infartava, né? Pois é. Você perder uma criança dentro de casa e ficar na dúvida se ela saiu do prédio, é muito sério, né? Sim, sim. Aí eu acho que traz sossego, E né? isso a gente está falando um cliente que mora em um prédio ou no condomínio, e quem mora na rua. Assim, uma rua, né? Aí é mais complicado ainda. É complicadíssimo. Mas é isso, Tiago. A gente queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. A gente queria que você divulgasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, para o pessoal saber onde te procurar, porque eu realmente não conheço outra empresa aqui que faz o que vocês fazem, né? Vocês têm uma parceria ótima com a gente gosta muito. Antes mesmo, na etapa de projeto, a gente já tira dúvidas. Você diz, isso dá, isso não dá, isso tu tá louco, deixa isso pra lá. Então, é muito importante que todo mundo conheça vocês, os arquitetos, até quem não tá mais fazendo projeto, né? Pode chamar vocês e pode fazer. E todos os arquitetos têm que conhecer vocês também, né? Então, coloca aí tuas redes sociais, onde é que o pessoal te acha? A gente tem um grupo ast.br, que aí a gente tem outras empresas, a gente tem uma empresa de venda de produto de automação, tem uma empresa de TI, tem uma empresa de internet que atende vários locais aí, e a de automação é automatize, com 2T, automattize.br. Olha aí, então todo mundo seguindo o Tiago, viu? Todo mundo automatizando sua casa por segurança e por lazer. Por segurança e por economia. Verdade. Então, muito obrigada, gente. A gente está terminando esse nosso segundo episódio e fiquem aguardando aí para o terceiro.